Olá, pessoal, muito bem-vindos ao meu podcast sobre saúde ocupacional. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Francine Renzi, médica do trabalho, e hoje eu tô com um convidado para falar sobre o assunto desse mês, Novembro Azul. O convidado é o Dr. Carlos Eduardo Marins, vulgo Cadu, urologista, e ele veio aqui trazer um pouquinho do seu conhecimento sobre o Novembro Azul, sobre esse mês muito importante, sobre a saúde do homem, e a gente traz sempre um conhecimento junto aqui da saúde ocupacional, e para você que tem interesse, esse podcast vai ser muito interessante. Muito obrigada pela sua presença, Cadu. Queria aqui que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho sobre você. Obrigado aí pelo convite. Eu sou o Carlos Eduardo, sou urologista, né? Trabalho em vários lugares aqui em Mogi das Cruzes, trabalho lá no Hospital Ipiranga, no Hospital Municipal, no Hospital Brás Cubas, no Pinho Melo. Roda a cidade na Santa inteira, Casa, e trabalho em São Paulo também, cidade inteira praticamente mesmo. E aí, essa parte de conscientização é muito importante, né? Associado à terapia ocupacional, isso que muitos homens trabalham com a idade de 45, 50 anos e tem que ter conscientização, né? O pessoal esquece, né? Fica trabalhando e esquece de cuidar da saúde. Com certeza, isso é uma coisa que acontece com frequência, né? A gente tá ali no atendimento ocupacional, é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, principalmente ali, né, pessoal dessa faixa etária, se faz o exame, se sabe o que é o PSA, ou se já fez o exame do toque, e muitos falam, não quero nem procurar. Homem sabe que é um pouquinho complicado, né? Eu queria começar esse bate-papo perguntando pra você o que é o Novembro Azul, o que ele significa, mais ou menos um pouquinho da... Tá, o Novembro Azul, ele veio da Austrália, né? Uhum. É um movimento, eles falavam o movimento do bigode, que é mustache em inglês, e November. Então eles falavam Movember, que era o movimento do bigode e novembro, para lembrar. Que legal. Então o Novembro Azul veio da Austrália, né? Exatamente sobre conscientização do câncer de próstata. Já alguns outros países associam o Novembro Azul, além de falar do câncer de próstata, associa outras patologias. Aqui no Brasil, às vezes associa também com câncer de pênis. Perfeito. Então eles estão aproveitando também esse mês para difundir um pouquinho a saúde masculina, né? Exatamente isso. Os homens têm uma tendência mais de não procurar tanto médico, de não ir atrás. Essa parte da saúde do homem ainda é muito tabu. Você percebe isso no seu dia a dia? Melhorou bastante, né? Mas você ainda vê muita coisa, filha marcando para pai, esposa marcando pro marido. Então, é muito comum isso. Diferente, por exemplo, você já viu algum marido marcar consulta para a esposa ou marcar para a filha? É verdade, isso não acontece. Não, o oposto é verdadeiro. É verdade, né? O homem, ele ainda depende muito, e acredito que muitas vezes a mulher ainda acompanha ele na consulta, né? A gente sabe Às vezes algumas acompanham, algumas esperam lá fora, meio que vai levando, puxando a orelha. Pra ter certeza que ele entrou ali na consulta. Existe isso mesmo. E tem aquele tabu, os homens gostam de fazer uma piadinha quando fazem a idade de ir pro urologista. Acredito que isso tá diminuindo um pouquinho, eles estão começando a se preocupar mais, mas ainda é um longo caminho aí a percorrer. Esse tabu existe, as brincadeiras realmente não cessam, né? O pessoal fala, onde você vai? Vou no urologista, o pessoal já dá risada, né? É bem comum isso aí mesmo. E, bom, quais são os principais fatores de risco que principalmente o homem tem que se preocupar para procurar um urologista fora ali da rotina dele? Tá. O câncer de próstata, né, o novembro existe por quê? Porque é o segundo câncer mais comum do homem, né? Só perde pro câncer lá de pele. Então, essa é a importância, né? Quase 70% aí dos homens pode ter alguma alteração da próstata, não obrigatoriamente o câncer, então é importante. Os fatores de risco principais são negro, né? É um fator de risco importante. Hereditariedade é outro importante fator de risco. Paciente obeso, sedentário, isso também está influenciando hoje em dia. Entendi. Então, fatores modificáveis ali também, exatamente isso. Então, a quem tem fator de risco, o ideal é começar a procurar o urologista com 45 anos de idade. Tá. Já quem não tem fatores de risco, a partir dos 50 anos de idade. Perfeito. Então, 45 anos para quem tem algum desses fatores de risco que você citou. E aí, o que você citou, obesidade, sedentarismo, vem muito no que a gente fala aí da saúde ocupacional, porque a gente sabe que muita gente trabalha sentado, horas no computador, ou às vezes tem um trabalho que se mexe, mas a gente não considera isso como uma saída do sedentarismo, né? Porque é o trabalho dele. E
E muita gente ainda não tem essa conscientização da atividade física. E como é importante que isso aumenta a chance de um câncer. Isso. E o pessoal não entende que não é só o câncer de próstata, né? Esses fatores de dislipidemia, né? Que é o colesterol aumentado, sedentário, obeso. Isso vai influenciar em muitas coisas. Aumenta a chance de diabetes. Favorece outros tipos de câncer. Aumenta a chance no homem de disfunção erétil precoce. Aumenta a chance de infarto. Então, o que acontece? O homem é um homem inflamado, né? Então, a inflamação em geral, ele começa a associar outras patologias e favorece câncer de vários locais. O câncer de próstata é um deles. É um deles. Então, essa conscientização também, quem mergulha nisso, quem começa a modificar seus hábitos de vida, não vai só prevenir o câncer de próstata, certeza, né? Exatamente vai prevenir inúmeras coisas diferentes. Exatamente. Tá certo. Bom, e a gente tem também outras doenças importantes aí na parte da urologia, que eu acho importante pelo menos a gente citar aqui, a hiperplasia prostática. Os fatores de risco acabam sendo os mesmos, são diferentes? Como que isso funciona? Isso é importante porque, igual você falou, como o homem não procura o médico, ele só vai procurar quando ou alguém marca, ou ele tem sintomas. Sim. Graças a Deus, né? A maioria das vezes que tem sintomas é de hiperplasia. Então, o que eu oriento meus pacientes, né? A próstata é parecida com uma mexerica, com um buraco no meio. Né? O buraco no meio é para onde passa a urina, a casca é onde dá o câncer e o gomo é onde obstrui. Então, por exemplo, por que a gente faz exame de toque retal? Porque a próstata fica encostada no reto e o câncer dá predominantemente na periferia, na casca. Então, quando você faz o exame de toque, você sente a casca. Já a hiperplasia é no gomo. Então, se o gomo ele aumenta de tamanho ou ele fica tenso, ele dá sintomas obstrutivos. Sim. O câncer de próstata, para dar sintomas, ele tem que estar bem avançado. Por quê? Ele tem que sair da casca, atravessar todo o gomo para chegar na uretra. Então, ele tem que estar avançado. E quais são esses sintomas, né, obstrutivos, né? O paciente acordar 3, 4 vezes à noite, o xixi ficar cortando, jato intermitente que a gente fala, hesitância miccional, que seria isso? Aquele paciente que acorda, está com a bexiga cheia e tem dificuldade de iniciar o jato urinário, né? O gotejamento, então, muitas vezes a mulher fala, pô, você tá molhando aqui a privada, às vezes nem é culpa dele, é a próstata. Entendi. Tem um resquício e fica pingando depois, né? Então ele finaliza a micção e ainda tem fica algumas gotejando. gotinhas. Nega a sensação de esvaziamento, ele não consegue esvaziar, tem que sair correndo, uma urgência miccional. Então, esses são alguns sintomas obstrutivos que estão relacionados principalmente à hiperplasia prostática, que a gente trata a maioria deles com medicação, e pode estar relacionado ao câncer de próstata mais avançado. Então por isso que o câncer é muito importante a gente prevenir, né? Porque se ele tiver algum sintoma, geralmente já está num grau mais avançado. O câncer de próstata, ele é um câncer indolente e não dá sintomas. O que seria o câncer indolente, né? Aqueles cânceres lentos. Por isso que a gente faz uma vez por ano. Então, se aparecer dentro desse ano, você não precisa ficar preocupado, né? Ele vai estar numa fase inicial. E o câncer de próstata sendo diagnosticado inicialmente, qual a vantagem? Além da cura ser mais alta, quais são os principais efeitos colaterais que o pessoal tem medo, principalmente falando em próstata, né? Em tratamento? Disfunção erétil e perda urinária. Então, quanto mais precoce, menor a chance de você deixar esse paciente com problema de ereção e problema de incontinência. Entendi. Isso também está relacionado ao diagnóstico precoce. E isso demonstra, é bom demonstrar cada frase sua como demonstra a importância da prevenção desse câncer, né? Exatamente. Previne até os maiores medos, porque o homem tem o medo da impotência, da disfunção erétil, que é o medo dele de ir pro urologista. Nossa, vou ter que operar a próstata, vou ficar broxa. Exato. Resumindo, e se ele for antes, a chance é mínima. Hoje em dia as técnicas mudaram, né? O trauma cirúrgico é menor e a recuperação é bem maior. Então, a maioria dos pacientes realmente tem uma recuperação e não fica com disfunção erétil. Existe ainda? Existe. Mas vamos dizer, antigamente era 70% dos pacientes tinham problema de ereção. Hoje é 20%, 30%. Então caiu muito isso. Muito mesmo. Lógico, pacientes com diagnóstico precoce cai para 10%. Então é uma diferença bem grande, né? Grande. Então a gente já teve bastante avanço e acredito que seja esse passado ainda que persegue na memória do pessoal, né? Fica mais difícil deles esquecerem. O pessoal tem que entender que, por exemplo, não é que o toque retal é mais importante que o PSA. O PSA, o que é, né? A gente não comentou, né? É verdade. O PSA é um exame de sangue, é uma proteína que a próstata produz. Então, qualquer alteração que tenha na próstata, o PSA pode subir. Então, toda vez que o homem faz um PSA, se tiver alterado,
Não é para ele surtar também. Porque pode ser hiperplasia, pode ser inflamação da próstata, pode ser que ele andou muito de bicicleta, teve relação próxima, Entendi. isso tudo estimula a próstata e pode fazer com que o PSA suba. Perfeito. E o toque retal, ele complementa. Então, o que acontece? De 10 pacientes diagnosticados com câncer, 2 deles têm um PSA normal e um toque retal alterado. Então, 20% dos pacientes têm um toque retal alterado apenas. Então, eles se complementam, não é que um é melhor que o outro. Perfeito. Não dá para fazer um e não fazer o outro. Exatamente. Né? E hoje em dia é interessante porque antigamente o PSA alterado ou toque retal alterado já ia direto para a biópsia. Tá. Né? Hoje em dia a gente tem uma ressonância, que é a ressonância multiparamétrica, específica da próstata. Essa ressonância, ela dá uma estratificação de risco. Tá. Igual a mamografia. Sim. Para mulher, é igualzinho. Vem a mesma classificação de BIRADS 1 a BIRADS 5. Isso dependendo com PSA, com toque, não só a ressonância, você vai ver se realmente tem indicação de biópsia, fazer a biópsia ou não. E outra, se você for fazer, você ainda tem, na ressonância, você tem uma localização mais precisa que pode estar. Para fazer a biópsia do momento. Aí, por isso que existe hoje já o quê? A biópsia guiada pela ressonância. Que interessante. Então, tudo vai diminuindo o risco, né? Exatamente. Você faz menos biópsia, vai fazer biópsia em quem está realmente indicado. Isso aí. E a biópsia vai ter um valor muito maior, porque ela vai estar no local correto de realização. É isso aí que você falou. Tá Perfeito. Certíssimo. Então, a gente vê como a medicina evolui e como é importante todo mundo ter essa informação, porque isso aumenta a procura, aumenta o diagnóstico e diminui as complicações para os pacientes, né? Com certeza. A taxa de cura é mais de 90%, né? É isso. Hoje em dia, vamos resumindo, né? Quem falece por causa de câncer de próstata é porque infelizmente não procurou. Porque não foi atrás, né? Exatamente. Ela ainda mata, mas cada vez menos se a gente pesquisar, né? Se a gente for atrás do resultado. Acredito que a campanha do Novembro Azul tá ficando cada ano mais forte. Foi na onda aí do Outubro Rosa. Eu acho que o Outubro Rosa ainda acaba tendo um peso maior por causa, eu acho, das mulheres que procuram mais a saúde. E além delas procurarem mais, né, o câncer de mama é mais agressivo. Exatamente. Né? Ele não tem essa... E se você for pensar, na teoria, né, a mulher tem 2 vezes mais, né? São 2 mamas. O homem tem uma próstata. Então a chance ainda é maior. Sim. É impressionante isso. É verdade. Então a gente tem que ficar de olho. Mas é graças ao Outubro Rosa aí que teve começou essa conscientização, né? É importante. Então, pra frisar pra todo mundo aí que tá assistindo, não pode fazer só o exame de sangue, viu, gente? Tem que aceitar fazer o toque. É um exame rápido, não é? É 5 segundos. Porque você só toca, é só pra ver se tem um nódulo e a consistência dela, pra ver se tá dura e pronto. Exato. É rapidinho. Não precisa ter medo, né? Na teoria é um exame indolor. Exatamente. Tá? Perfeito. É bem tranquilo. E é importante a gente salientar o quê? Que esses pacientes, assim que a gente faz, a gente já tem uma ideia, né? Fala assim, vem um pouco alterado. Então você já sai da consulta ou mais tranquilo, ou você já vai correr atrás. Já sai até com a velocidade do que você precisa ir atrás, exatamente. né? Então é bem interessante isso, né? Tá certo, perfeito. Bom, e aí uma parte um pouquinho mais ocupacional, que realmente também é uma dúvida minha aí. Tem alguma relação com algum tipo de trabalho específico, ou câncer, ou hiperplasia prostática? Não. Não tem alguma exposição específica que possa aumentar esse risco? Diferente de câncer de bexiga, né? Que tem, né? Tinta, essas coisas, aumenta a chance. O de bexiga tem, né? Tem. Mas de próstata especificamente, não. Tá. E o de bexiga é exposição a tintas, é isso? Solventes? Tem uma... Fora cigarro, que é o principal causador, mas tintas, solventes também é um dos fatores de risco. Pintor não pode fumar mesmo, né? Exatamente, senão duplica aí as possibilidades. Certo. E para os homens aí que têm esse preconceito, o que a gente sempre fala de atividade para prevenção, saiu uns trabalhos recentes, né, confirmando que o quê? A ejaculação é um fator de proteção. Então, homens que têm a ejaculação em média de 21 vezes, é bastante, por mês, é um fator de proteção para câncer de próstata. Olha, que coisa interessante. Se a gente for pensar, né, atividade física. A próstata que produz o sêmen, né? Tá. O líquido seminal, por onde o espermatozoide passa, quem produz é a próstata. Então, se você coloca essa próstata para trabalhar, na teoria você está colocando ela em atividade. É como um exercício físico da próstata. Exatamente isso. Perfeito. É uma informação interessante. Essa realmente eu nunca tinha ouvido não, viu? E como que estamos de tratamento hoje em dia da próstata? Como que é? Tá. Então, existe o tratamento
padrão, né? A gente tem as cirurgias. Então, em relação à cirurgia, a gente tem o quê? A cirurgia convencional, aberta, existem alguns médicos que ainda fazem, né? Que faz um corte e disseca e tira a próstata. Então, você tem a videolaparoscopia, que o trauma é um pouco menor. Lógico que, lembrando que em relação ao câncer, todas são iguais, não é uma cura mais do que a outra, né? Aí você tem a videolaparoscopia, que são algumas hastes, né, rígidas, e você vai dissecando a próstata. E o mais moderno hoje em dia é a cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica, qual a vantagem dela? Ela junta a visão da laparoscopia, porque você enxerga 20 vezes mais, né? Tem uma câmera ali, e ela tem o movimento do seu punho. Então ela adiciona a vantagem da videolaparoscopia com a vantagem da cirurgia aberta. Entendi. Por isso que o trauma dela é melhor. Então você consegue dissecar os nervos com mais delicadeza e com uma visão maior, diminuindo a chance de disfunção erétil e diminuindo a chance de incontinência. Então, o que acontece? Um paciente que é igual nos três, a mesma técnica, tudo certinho. O que operou a próstata por robô, ele tem uma recuperação da incontinência em 2 meses e ereção em 3, 4 meses. A aberta, ele vai para 6 meses de incontinência até 1 ano e meio de recuperação para disfunção erétil. E a videolaparoscopia interna. Então, o trauma cirúrgico é menor, a recuperação é mais rápida. Então estamos evoluindo bastante nisso também, né? Então, tem a cirurgia. A cirurgia a gente indica principalmente para pacientes jovens. O que é paciente jovem, né, por urologista? Abaixo de 65 anos. Pacientes acima de 75 anos, ou aqueles pacientes com comorbidades, né? Comorbidades são o quê? Que agravam a situação do paciente se for operar. Então, se ele for operar, tem um risco mais alto de vir a óbito. Então, isso que são as comorbidades. Aquela pessoa que você pesou o risco-benefício e a cirurgia não ganhou do risco, né? Esses pacientes a gente sugere a radioterapia. A radioterapia tem uma taxa de cura parecida com a cirurgia, mas também tem os efeitos colaterais parecidos com a cirurgia. E existe também o HIFU. O HIFU não é ainda liberado no Brasil pela Anvisa, mas alguns lugares já fazem, né? É um ultrassom guiado pela ressonância, e ele queima aquela área que veio a neoplasia. Isso faz com que ele, queimando só aquela região, ele preserve os nervos e a musculatura. Então, entendi. A chance do paciente ficar com problemas depois é menor. Qual o problema? Como ela não é uma técnica muito antiga, a gente não sabe como que vai acompanhar esses pacientes, sabendo como que vai voltar o câncer, se não voltou, porque a cirurgia e a radioterapia é bem definida. Né? Você operou, seu PSA tem que zerar. Então, depois, a cada 3 meses no primeiro ano, você faz o PSA, depois você faz anual, depois do segundo ano, quer dizer, depois você faz semestral, depois no segundo ano você faz anual. E o PSA tem que estar sempre zerado. Já a radioterapia, ele não zera. Por quê? Porque a sua próstata está lá ainda. Lá, né? Isso. Mas quando a gente considera que essa próstata subiu, a gente chama que é o nadir mais 2. O que é isso? Você fez a rádio, o PSA vai caindo. De repente, esse PSA subiu. Né? Não quer dizer que voltou. Significa que aquele foi o PSA mais baixo que ele chegou depois da rádio. Então, a recidiva, que é a volta do câncer, a gente considera o quê? 2 mais esse PSA nadir. Entendi. Então, a gente já tem esses valores estruturados. Bem definidos, né? Já tem uma literatura bem estruturada. Isso faz uma diferença. Sim, e por isso talvez isso ainda não seja liberado ou está em trâmite, você sabe? Está em trâmites, né? Muita coisa libera antes nos Estados Unidos, Europa, Ásia principalmente, tava demorando um pouquinho indiano, pra chegar aqui, né? E sempre demora um pouco para autorizar alguns métodos, né? No Brasil. E a radioterapia, ela acaba também sendo uma terapia de cura, mesmo não retirando totalmente a próstata. Ela cura também. Por exemplo, a taxa de cura dela é acima de 90% também. É uma boa taxa de 91, cura. 92%. Alguns pacientes, eu falo para meus pacientes, principalmente os jovens, que se ele operar e der o azar de um tumor voltar depois de 2, 3 anos, ele pode fazer radioterapia em cima da cirurgia. E curar de novo. E curar de novo. Se você faz a rádio, você não consegue operar depois. Isso é uma desvantagem em relação à radioterapia. Entendi. Por isso que a radioterapia, então, a gente deixa o pessoal
Pra quem não vai conseguir operar mesmo, né? Isso, ou mais velho. Mais velho. Se você colocar na balança, né, de idade, é melhor. O risco do procedimento não vale a pena aí nesse caso, né? E uma coisa importante do câncer de próstata, né, todo mundo sabe que os cânceres, infelizmente, eles podem espalhar, né? O câncer de próstata, o principal local que ele espalha são pros ossos. Sim. E o que acontece? Pode ter fratura, dor óssea. E qual o problema? Como que você vai tratar? Não existe químio, né? O pessoal, não, vamos fazer químio, não. É bloqueio hormonal. Tá. O que é isso? Castração. Você vai ter que castrar o seu paciente, ou cirurgicamente, você pode tirar os 2 testículos dele, ou castrar com remédio. Isso é muito ruim pro homem, porque ele vai ficar com a testosterona de 20, 30, Sim. tá zerado. Porque E é a testosterona que nutre o tumor de próstata. Então, é importante, os homens têm medo de incontinência, mas ele pode ser castrado se não tratar. Isso aí é pior ainda. Com certeza. Ele vai engordar, fica chateado, perde o apetite, diminui. Então, tem várias comorbidades, né? Que aí realmente complica, né? Complica mais. E aí, quando pega o osso, realmente tem essa metástase óssea, não tem indicação de cirurgia, não tem indicação de radioterapia. Tá, daí você vai fazer esse Hoje em dia, alguns casos, você coloca em alguns normogramas com um linfonodo, né, aumentado, né, pelo PET scan. PET scan é o melhor exame para você ver metástase. Sim. E aí, às vezes, alguns casos a gente tenta fazer uma linfadenectomia ampliada. Tá. Mas é lógico, cada caso é um caso. Sim, aí vai naqueles detalhes que daí vocês vão precisar fazer aquela análise, né? Exatamente. Mas muito interessante, muito legal a gente saber também, eu, como médica, sei um pouco sobre isso, né? Mas depois que a gente tá formado, a gente vai deixando sempre um especialista. A gente sabe uma parte, mas essa parte de evolução realmente é muito interessante. E demonstra para as pessoas que estão assistindo a gente, que vão pesquisar sobre o assunto, como é importante a prevenção. Eu acho que essas ideias de Novembro Azul, do mês de referência, eu gosto muito pra gente começar a se conscientizar, para as pessoas mudarem a percepção delas das doenças, porque olha, tudo que você falou de tratamento, para quem vê lá no começo, é aquele primeiro item. Então, tudo isso que a gente falou depois já estaria resolvido, já não precisaria chegar nesse porém. O problema é que muitos homens, né, eles deixam a saúde de lado para trabalhar, né, não quer tirar folga, ou ele precisa de atestado, porque o colega não aceita só atestado de horas. Sim. Isso é muito complicado. Então, às vezes ele quer e o chefe não colabora. Tem muito isso ainda, né? Então fica difícil para ele, porque ele vai ter que faltar algumas horas, aí depois ele tem que faltar para fazer exame, aí ele tem que faltar para voltar no médico. Isso o pessoal não gosta, não entende que se ele tiver alguma coisa, ele vai ser afastado, vai ficar 1 mês, 30 dias, 2 meses e às vezes fica direto. Sim. Então o pessoal não consegue. O prejuízo depois é maior. Sempre maior. Eu faço os exames periódicos, né? Eu tô atualmente numa clínica, numa empresa de mais ou menos 3.000 colaboradores. E tem bastante jardineiro, auxiliar de jardinagem, então é muito homem que trabalha mesmo. E eu falo, você faz exame? Não vou atrás. Não consigo. Aí a gente vai tentando fazer a conscientização, mas a gente vê ainda como é muito difícil, que tem umas camadas ainda que tem essa questão da chefia, tem lá, e a gente também está fazendo um trabalho para conscientizar a chefia exatamente disso, que se você liberar aqui, vai ser melhor para futuro, vai liberar um período e ele vai faltar menos depois. Exatamente. Porque a pessoa que não falta agora, se não tiver não tiver um câncer, vai ter uma pressão que está descontrolada, vai ter algum problema de saúde, porque a idade vai vindo, a gente sabe que as doenças vão aparecendo, né? E a prevenção é sempre a resposta. Com certeza. Não é? Então é importantíssimo ter o apoio. O Novembro Azul é bom para relembrar até os chefes, né? Os superiores, os colegas. Quem passou o ano, tem uns pacientes que passam o ano, nossa, eu esqueci de fazer meu exame. Aí chega o mês e ele lembra. Então é o que você falou, as conscientizações que tem nesses Esse é o mês de agenda cheia. É muito bom, né? Eu acho muito válido em todos os meses, né? Tem o amarelo, o roxo, todas as especialidades médicas, né? Essa preocupação que tem com a saúde e com a melhoria, né? O pessoal tem que entender que a gente tem que trabalhar, tem o dia a dia, mas a gente tem que estar bem. Com certeza. Né? Se a gente não estiver bem. É um sopro, né? Não, exato. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer a nossa função. Depois do Covid, a gente percebeu que a vida é um sopro. Exato. E você percebeu alguma mudança das pessoas procurarem pós-Covid, ou sentiu que foi uma mudança pontual ali do pessoal? Não, na verdade, em relação ao Covid,
a quantidade, a procura agora normalizou. Uhum. No começo eles procuravam mais, porque parece que o Covid, como é um processo inflamatório, né, igual o sedentarismo, essas Uhum. coisas, ele acometeu outros órgãos. Então, teve alguns pacientes que tiveram sintomas de hiperplasia, Tá. tive pacientes com suspeita de esterilidade, Pelo então, Covid na época. por causa do Covid. Então, realmente teve isso, né? Mas é uma coisa meio pontual, Tá. é alguém que teve queixa, mas não que aumentou a procura por prevenção. Não por prevenção. Porque a gente tem essa ideia, né, que as pessoas ficaram um pouco mais conscientes, mas eu acho que foi uma consciência meio transitória, né? Foi. Ficou O pessoal volta meio ao normal, né? e agora estão voltando ao normal, acho que já vão deixando de lado de novo a saúde, O que né? mudou muito foi a cabeça dos jovens que a gente vê, né? Vamos ver como que vai ser ali pra frente. Hoje em dia todo mundo no celular, tudo, né? Muita informação fácil. Sim. Até o chat GPT já lá responde tudo, né? responde tudo, atende você lá. Não, tô sentindo isso. Provavelmente é isso. Isso é verdade, já então, faz um trabalho bom e ruim, né? Exatamente. E sobre alimentação, alguma desses outros fatores podem interferir ou no câncer de próstata, ou na hiperplasia, ou em algum outro sintoma urológico? Realmente tem descrito, não é diretamente igual a gente falou, mas está relacionado também à qualidade. Então, por exemplo, carne vermelha em excesso, gorduras em excesso, favorecem o aparecimento do câncer, né? Verduras, tomate, isso aí, realmente não que eles protegem, mas vamos dizer, ele retarda o aparecimento, vamos dizer assim, né? Não é que vai evitar por completo, mas tem alguma relação indiretamente, sim, igual a melhoria da qualidade de vida do paciente. Isso existe, sim. Tem na literatura os alimentos mesmo. E em saúde mental aqui na parte ocupacional, eu sei que é uma área que você não sabe, mas tá em alta esse ano, é o que todo mundo tá falando, porque agora as empresas vão ter que modificar algumas coisas sobre saúde mental. Tem alguma descrição relacionada à parte urológica ou não? Não tem essa ligação direta? Tem. Eu acho que é um pouco difícil desses estudos definirem, né? A parte ocupacional tem mais relacionada à parte de disfunção erétil, né? O pessoal fica ansioso, não tem paciência, se acha menor, menos, isso aí favorece a disfunção. Mas existem alguns casos em relação à parte miccional, né? Fica muito tempo sentado, aí segura mais a urina, ou então ele quer ir no banheiro toda hora. Então, essa ansiedade realmente transmite alguma alteração do trato urinário, sim, na parte miccional. Na parte isso miccional. Existe. Perfeito. Existe, sim. E alguma outra recomendação para as pessoas que elas possam ter? Os exames você tem que ir, uma vez por ano, né? Não tem segredo. É o importante você ir no urologista, que cuida da saúde do homem, mas lembrando que o urologista não é só para o homem, né? Ele atende crianças, parte de fimose, a parte da genitália. Então, todo mundo que tem o rim, ureter, bexiga é urologista. Então, mulheres também procuram, né? A parte de incontinência urinária. Isso é importante lembrar. Sim. Né? Principalmente mulheres. Lembra que o urologista não é um médico exclusivo de homem, né? É que hoje a gente tá falando aqui do Novembro Azul, lógico. Mas como a gente tá pegando o gancho da parte ocupacional, né? Às vezes a mulher tem uma incontinência no esforço, tosse, isso aí também afeta o trabalho dela e a qualidade de vida dela, né? Ela não quer sair, ela fica mais chateada no trabalho. Então, o urologista também resolve isso, tanto o ginecologista como o urologista. Sim. É uma área que a gente chama de uroginecologia. Né? Ambos atuam, né? Isso, ambos atuam. E mulher acaba tendo pela bexiga. É por isso mesmo a bexiga que acaba sendo o trato urinário um pouco mais curto? Cai, a mulher tem mais, exatamente isso, porque a uretra da mulher tem 2 centímetros, né, em média, por isso que ela tem mais infecções urinárias que o homem, e isso favorece. E com os anos, né, a parte da gravidade, pega a musculatura realmente dá uma afrouxada, vamos dizer assim, e favorece essa perda urinária, né? Entendi. Então muitas mulheres fazendo fisioterapia pélvica resolve. Então a fisioterapia resolve muito desses casos. Fisioterapia específica para incontinência urinária. Entendi. Existe. Tanto é que homens, quando a gente opera a próstata, a gente encaminha para essa fisioterapeuta. Homem também consegue. Recupera mais rápido. A fisioterapia é um grande aliado e aí é mais uma das funções da fisioterapia, né? Fisioterapia pélvica. Que interessante. Bom, Cadu, eu tenho aqui alguns mitos e verdades que eu queria te perguntar, tá bom? É basicamente o que a gente já falou de uma forma mais resumida. Vamos lá. Vou pegar aqui minha colinha, que aí eu não vou saber de cabeça. Bom, só homens mais velhos precisam se preocupar com câncer de próstata. Não, homens jovens também
como eu falei previamente, né, fatores de risco, 45 anos, sem fatores a partir dos 50. Dos 50. Realmente, quanto mais velho, maior a chance de você ter sintomas por hiperplasia e maior a chance de você ter câncer de próstata. Isso realmente existe. A idade é um fator de risco. A idade é um fator de risco, mas não é a única pessoa que precisa se preocupar, Exatamente. né? Eu já ouvi um ditado aí que até falam que se a gente vivesse para sempre, praticamente 100% dos homens iam ter alguma questão de próstata. Com certeza. Com certeza. A idade, então, conforme quantos mais anos, mais preocupação a gente tem. Com 80 tem. anos, 80% dos homens. É bem proporção então, isso aí mesmo. Aumenta bastante. Bom, segundo mito ou verdade, o exame de toque retal é o único jeito de diagnosticar câncer de próstata? Não. Na verdade, o que diagnostica é a biópsia. Perfeito. Né? O toque retal e o PSA, eles sugerem uma alteração para você indicar uma biópsia. Perfeito. Então eles vão fazer o rastreio, você pode ter um toque alterado e não ser câncer. Mas você vai tirar dúvida com a biópsia. Com a biópsia. A biópsia que dá o diagnóstico. Perfeito. Bom, o exame de toque retal é doloroso? Não. É indolor, né? A gente usa luva, usa oxilocaína ou outro tipo de lubrificante. É 5 segundos do exame. É indolor. Um exame rápido e indolor para ninguém ter medo aí que tá ouvindo a gente, né? Perfeito. Bom, quarto mito ou verdade. Falar sobre a saúde masculina ainda é um tabu para muitos homens. Isso é verdade. É um tabu, principalmente para homens mais velhos. Mas é um tabu, sim. Eles têm preconceito, têm medo, né? Então, realmente, tanto da parte do exame de toque, como achar alguma coisa, ele tem medo de diagnosticar uma coisa e tem que tratar aquilo. É impressionante, ele tem medo de achar alguma doença. Ele não quer ir para não encontrar nada, porque se não for no médico não tá doente. Exatamente. A ideia é exatamente essa. Isso acontece mesmo. Ter o PSA alto significa que a pessoa tem câncer de próstata? Não. PSA alto significa que ele tem uma alteração na próstata, né? Então, ele pode ter câncer? Pode. Pode ser hiperplasia? Pode. Pode ser prostatite? Pode ou pode não ser nada. Perfeito. Então, o PSA ele vai começar um rastreio que é necessário para a gente realmente fazer o diagnóstico após. Isso aí é para ninguém se assustar aí quando fizer o exame, abre o exame em casa. Isso acontece, né? O pessoal chega lá desesperado. Eu não ligo, né? É lógico, eles procuram tudo. Quando ele fala, doutor, já abri, você tem que preparar psicologicamente para as perguntas. Porque o pessoal já chega tudo desesperado. Já chega perguntando. Acontece mesmo. Olha, isso eu recebo bastante também, porque o pessoal abre o exame e a consulta com o médico é só daqui 2 semanas. Eu falo, não, pode abrir, o exame é seu, Exato. É seu direito. Aí ele vai lá comigo, médica da empresa, doutora, pelo amor de Deus. Tira minha dúvida. Tira minha dúvida. Aí a gente já explica, calma todo mundo. Aí fala, pode aguardar sua consulta com tranquilidade. Eu falo, não, vamos marcar isso aí mais rápido, dá uma ligada, que a gente precisa de uma urgência maior. Mas geralmente é uma angústia aí que a pessoa tem, né? Bom, câncer de próstata tem grandes chances de cura quando descoberto no início? Sim. Taxa de cura, tanto qualquer tipo de técnica, é acima de 90%. Perfeito. Quem não tem sintomas não precisa fazer nenhum tipo de exame preventivo de próstata. Isso com certeza é falso, né? Câncer não dá sintomas, principalmente na fase inicial, como eu falei, né? Geralmente, a maioria das vezes que o homem tem sintomas é hiperplasia. Então, por isso é obrigatório você fazer exame anual. O exame anual é exatamente para isso. Você não tem sintomas, você está bem. A ideia dos exames é continuar com o paciente bem. Perfeito. O tratamento do câncer de próstata sempre causa impotência e incontinência urinária? Não. Né? Hoje em dia, com as técnicas, né, melhorou muito. Realmente existe em torno de 10 a 30% de chance de disfunção erétil. O grau do tumor, isso influencia no tratamento, né? Se for precoce, a taxa de sucesso é maior. E a incontinência urinária é menos de 10% hoje em dia. Perfeito. Cada dia tá melhorando isso aí, essas taxas, outra, né? Deu azar, tá com disfunção erétil ou com incontinência, existem tratamentos para isso. O homem, se você pode, tem sling masculino. E tem esfíncter artificial. Esse esfíncter, ele comprime e você pode colocar. Legal. E existe as próteses penianas, tanto infláveis como semirrígidas. O homem tem a ereção, continua com sensibilidade e consegue ter intercurso sexual. Então, existem tratamentos. Isso é importante o homem também saber. Então, mesmo quem tiver o azar de ter ali, for o 1 para 10,
consegue ainda ter opções para depois, Exatamente. né? Estilo de vida saudável pode ajudar na prevenção do câncer de próstata. Verdadeira. Isso com certeza. Isso é muito verdadeiro. É muito verdadeiro para todos os cânceres, impressionante. Isso tem trabalhos falando, se for pesquisar em vários cânceres, tem. Para tudo, né? A gente vê diminui risco cardiovascular, risco infarto, AVC, câncer. Então, o estilo de vida saudável muda muito, incluindo atividade e alimentação. Exatamente. Novembro Azul é só sobre o câncer de próstata? Não, como eu falei, também fala de alguns outros cânceres, como câncer de pênis, né, no homem. Alguns outros locais eles já colocam câncer de testículo junto. Tá. Então, cada país aí, ele adicionou. Inicialmente era só próstata, mas tem alguns outros países que já estão adicionando, isso, né? Exatamente. Para ficar um pouquinho mais amplo. Para aproveitar o mês, né? Com da certeza. conscientização do homem, você já aproveita alguns outros cânceres, vamos dizer assim. Com certeza. E aí uma pergunta um pouco pessoal da parte ocupacional. Você considera o exame de PSA, se ele for feito de rotina, ele é suficiente ou não? Na teoria, não. Porque a gente sabe que às vezes muita gente, por exemplo, vamos fazer uma campanha, isso talvez possa gerar uma tranquilidade na pessoa que não seja verdade. Isso pode gerar, porque as campanhas muitas vezes é só o exame de sangue, né? Se você faz só o exame de sangue e às vezes ou não fez um toque retal, ou não foi no urologista, ou até algum clínico que entenda. Que vai conseguir, né? Porque tem alguns colegas, sem ser da especialidade, que passam. Então, o médico da família, né, alguns médicos de terapia ocupacional, eles têm esse conhecimento, né? Porque engloba. É igual o urologista tem que ter noção para orientar a moça em relação ao exame físico da mama. Isso aí a gente engloba, principalmente que são os meses importantes. E então não é uma verdade assim absoluta, só fazer o PSA, tá normal. Né? Eu já peguei alguns cânceres de próstata com o PSA dentro do valor normal. Né? Já tive que operar alguns pacientes jovens até. Então, é uma coisa interessante, né? Pode ter algum rastreio, talvez, em quem não ia fazer nada, mas pode gerar uma tranquilidade ali a mais. Isso. O que é interessante, né, em relação ao PSA, que a gente nunca pode olhar ele em valor absoluto, igual você falou. Existe uma velocidade de crescimento. Esses pacientes, por exemplo, que eu diagnostiquei com um PSA baixo, porque eu acompanhava eles todos os anos. Entendi. Então, se você tem um histórico e o PSA cresceu, é uma coisa. Você pegar ele num valor absoluto, é outra coisa. Então, é importante o quê? A pessoa, um PSA abaixo de 4, na teoria, ela pode crescer 0,4 ao ano. Entendi. Já um PSA acima de 4, ela pode crescer 0,75 ao ano. Se ela crescer mais do que isso, levanta a orelhinha, vamos ficar de olho. E às vezes alguém que não tá fazendo esse acompanhamento não vai ter. Por isso que o valor olhar, absoluto dele é complicado. Daí você tem que ver toque, tamanho de próstata, porque tudo isso influencia. Por isso que é tão importante a consulta aí com o urologista, para ter esse atendimento personalizado. E fazer anualmente, né? Seu exame de rotina. Sim, porque se não faz, vocês também não tem como fazer essa comparação, né? Tá bom, eu queria agradecer aqui a sua presença de hoje. A nossa ideia realmente é de trazer um pouquinho mais de informação pro pessoal. Queria que você deixasse uma última mensagem aí para o pessoal que nos assiste, uma última orientação da sua especialidade, da importância de marcar uma consulta aí com o urologista e investigarem um pouquinho mais da saúde, para os homens procurarem um pouquinho mais de saúde do homem, se preocupar um pouquinho mais com o seu dia a dia. É isso aí. Em primeiro lugar, queria agradecer, né? Foi um prazer estar aqui. Assistam, né? Tá muito interessante. E lembre-se, tem que cuidar da saúde. A gente tem nosso dia a dia, mas a vida é um sopro, como eu falei previamente. Então, se a gente cuidar, a gente vai prolongar nosso tempo de vida, nosso tempo aqui na Terra. Então, é importante você cuidar de você. Para quê? Para você estar junto com a sua família, para você estar saudável. Não adianta a gente trabalhar e esquecer do resto. Então, cuidem da sua saúde, fazem seus exames anualmente e lembrar aos colegas aí que o urologista não cuida só dos homens, né? A gente trata crianças, trata mulheres, então muita gente tem dúvida em relação a isso. Aí aproveitando para tirar as dúvidas. Perfeito, muito obrigada mesmo. Muito obrigada pela sua audiência hoje. Espero que você tenha gostado do nosso episódio. Qualquer dúvida que você tiver, manda uma mensagem pra gente e acompanhe o nosso podcast, que a gente tá sempre trazendo assuntos interessantes sobre saúde ocupacional e sobre assuntos de saúde em geral que possam interessar você e as pessoas do seu trabalho, as pessoas do seu dia a dia, para melhorar a saúde como um todo de todo mundo, que isso é muito importante. Mais uma vez, eu sou a doutora Francine Renzi. Para quem
não me acompanha, meu Instagram, @doutora Francine Renzi, e te vejo na próxima.